Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Aqui estamos para falar de mais um tropeço do Real Madrid e o que passa a significar o jogo de quarta-feira na Liga dos Campeões, ainda mais importante do que já era para o time de Arbeloa. Prima, antes de mais nada, se vocês estão aqui nessa sexta-feira à noite já em Madrid e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like, comentários, mas bora falar sobre esse jogo. A temporada do Real Madrid pode terminar na quarta-feira. E por que eu digo terminar? Porque ela ainda não termina, mas as possibilidades de título do Real Madrid podem sim terminar na quarta-feira. Nessa sexta-feira o time de Arbeloa enfrentou o Girona aqui no Bernabéu e tropeçou de novo, dessa vez um empate em 1-1, que faz com que, se o Barcelona vencer o seu jogo deste sábado contra o Espanhol, o time da Catalunha abre 9 pontos de vantagem na liderança de La Liga e aí fica muito difícil para o Real Madrid ainda pensar em tentar brigar pelo título de La Liga faltando 7 rodadas. Esse tropeço com o Girona no Bernabéu faz com que o Real Madrid viva o seu pior momento nessa temporada. São 3 jogos consecutivos sem conseguir vencer, 2 derrotas para o Mallorca e para o Bayern de Munique e agora esse tropeço para o Girona. O que faz com que o jogo de quarta-feira, que já era importantíssimo para o Real Madrid, onde o time vai ter que buscar algo que nunca conseguiu na história, e eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, ganhe todas as sensações e importâncias de uma final para o Real Madrid. Porque parece ser a única possibilidade de título na temporada. E a gente está falando de um Real Madrid que precisa de uma virada contra o Bayern de Munique, lá em Munique. No jogo contra o Girona, o Arbeloa já estava pensando no jogo contra o Bayern de Munique. Militão e Bellingham foram titulares, disputaram 1 hora de partida e devem ser titulares novamente contra o Bayern de Munique. Eles ainda não tinham sido titulares desde que voltaram de suas lesões. Uma das grandes dúvidas que a gente tem para o jogo contra o Bayern de Munique é quem vai substituir o Tchouaméni, que é o primeiro volante do time do Real Madrid, um jogador, uma peça fundamental. Não há outro Tchouaméni no elenco do Real Madrid. O Camavinga hoje jogou nessa posição e não foi bem, inclusive foi vaiado pelo público no Bernabéu na hora da substituição por parte do público no Bernabéu. E agora fica uma pulga atrás na orelha do Arbeloa do que ele vai fazer para cobrir a ausência de um jogador importantíssimo para o ecossistema do Real Madrid. Outros pontos que nos fazem pensar que o Arbeloa estava pensando muito no jogo contra o Bayern o Carvajal foi o lateral direito, o Trent Alexander deve ser o lateral direito lá em Munique. O Trent, o Carreras, o lateral esquerdo, e o Rüdiger descansaram, nem foram relacionados para esse jogo aqui. Então parece que os 3 voltam para o time titular, mas eu ainda tenho uma dúvida na lateral esquerda. Bellingham e Camavinga foram testados meio que jogando como uma dupla de volantes e também não funcionou, apesar do Bellingham não ter feito um mau jogo. Inclusive foi um bom jogo para a gente ver que o Bellingham fisicamente está pronto para enfrentar o Bayern, para jogar, para ser titular e para jogar praticamente toda a partida lá em Munique. E o Real Madrid foi fazendo testes no jogo de hoje, né? A verdade é que era um jogo importante para o Real Madrid, deveria ter vencido, mas enfrentou um Girona que teve a capacidade de se defender, de impedir que o Real Madrid conseguisse converter as ocasiões que teve, que foram várias ocasiões, e na bola que teve, na opção que teve, conseguiu converter numa falha defensiva do Real Madrid, que acabou permitindo que o Lemar chutasse de fora da área e o Lunin concedesse aí o gol, não conseguindo fazer a defesa, que sempre fica naquela pulga atrás da orelha se o Courtois teria conseguido ou não. Quem marcou o gol do Real Madrid no jogo de hoje foi o Valverde. O Valverde que de novo fez uma boa partida, são 9 gols do Valverde já em 2026. Ele é o 3º jogador com mais gols neste ano com o Real Madrid. O primeiro é o Vinícius com 12 gols, depois o Mbappé com 10 e o Valverde com 9. Um jogador que vai ser fundamental e importantíssimo se o Real Madrid quiser pensar em tentar a virada contra o Bayern de Munique. Bem na linha do que foi o jogo contra o Bayern, mas com características bem diferentes, o Real Madrid pecou pela falta de efetividade. Nem Mbappé e nem Vinícius Júnior, que foram os 2 atacantes da partida, conseguiram estar afiados na cara do gol.
Mbappé finalizou 5 vezes na partida, 2 delas no gol. Inclusive o Gazzaniga faz uma muito boa defesa em um dos chutes do Kylian Mbappé. O Vinícius chutou também, finalizou 5 vezes, 3 delas no gol e também não conseguiu colocar a bola para dentro. Assim como no jogo contra o Bayern, o Real Madrid finalizou aqui contra o Girona 22 vezes, 9 delas no gol, parou 7 vezes no goleiro do Girona e não conseguiu ser efetivo com os seus atacantes. Se está reclamando muito dessa falta de efetividade, inclusive se está reclamando muito de Vinícius e Mbappé, que chegaram a escutar um rum-rum, até algumas vaias por parte da torcida. A verdade é que eles tiveram ocasiões e não conseguiram converter. O Real Madrid, como eu disse, assim como no jogo contra o Bayern de Munique, que também finalizou 20 vezes, 9 no gol, parou 9 vezes no Neuer, não conseguiu ser efetivo de cara ao gol. E por isso hoje também contra o Girona a vitória não foi possível. O Arbeloa terminou o jogo reclamando de um pênalti do Vitor Reis no Kylian Mbappé, por um braço na cara do Mbappé dentro da área. O Arbeloa reclamou demais, disse que é pênalti aqui e na Lua. Ele tem essa característica de expressar muito o descontentamento com os árbitros. Ele já tinha feito isso no jogo contra o Mallorca, fez isso no jogo contra o Bayern e agora fez também no jogo do Real Madrid contra o Girona. Um Real Madrid que, como eu disse, vive o pior momento, vai para Munique ter que buscar algo que nunca conseguiu no pior momento da temporada. São 3 jogos, 2 derrotas e 1 empate. No Bernabéu, 2 partidas consecutivas sem vencer. É um Real Madrid que não conseguiu nesses 2 últimos jogos, que finalizou 20 ou mais vezes no gol, 20 na partida, 9 vezes no gol, tanto contra o Bayern como contra o Girona, só marcou 1 gol. Então é um Real Madrid com dificuldade para converter as ocasiões ofensivas que cria, porque é verdade que cria, e vai enfrentar lá na Alemanha o que vai enfrentar. É um Real Madrid que chega mais pressionado ainda para esse jogo contra o Bayern de Munique e com mais dúvidas ainda depois de mais esse tropeço e de praticamente ter deixado a La Liga para o Barcelona vencer o seu jogo nesse sábado, se consegue vencer, e carimbar com 3 rodadas de antecedente o título da competição. É um Real Madrid que eu dizia que vai ter que ir em busca do impossível, porque o Real Madrid nunca conseguiu dar a volta em uma eliminatória de Liga dos Campeões. Conseguiu em uma Recopa lá nos anos 70, depois de perder o jogo de ida no Bernabéu, virar e conseguir a classificação, mas na Champions, no contexto de Liga dos Campeões, nas 6 vezes que perdeu o jogo no Bernabéu, não conseguiu a virada fora de casa e acabou sendo eliminado da competição. Vai precisar buscar o impossível contra o Bayern de Munique. Chega com uma pressão enorme e com muitas dúvidas em que jogo o Arbeloa vai planejar para o jogo contra o Bayern, contra um time que é muito forte e na sua casa ainda mais. O Arbeloa falou, a gente vai ter um dia a mais para preparar o jogo em comparação com a semana passada. É verdade, o Real Madrid jogou nessa sexta-feira, tem sábado, domingo e segunda-feira para preparar o jogo, para fazer o último treinamento na terça lá em Munique, mas vamos ver se isso vai ser suficiente. Tem as boas notícias que são a volta do Militão e do Bellingham. Os dois fizeram um bom jogo aqui, a gente viu uma boa versão física e de entendimento dos dois, fizeram uma boa partida, estão prontos para o jogo. A grande dúvida agora é saber quem vai substituir o Tchouaméni. Se o Camavinga não for esse jogador, que pelas declarações do Arbeloa parece que não vai ser, não tem outro jogador com essas características. O que ele pode fazer é puxar o Hausen, que é um zagueiro com uma qualidade na saída de bola muito boa e um cara defensivo, porque é um zagueiro. O Tchouaméni já jogou na zaga muitas vezes, também tem essa característica. Pode puxar o Hausen por ali, colocar Militão e Rüdiger na zaga e o Hausen fazendo essa posição do primeiro volante. Ou pode inventar uma outra coisa, botar Bellingham com o Valverde, o que eu não acho, porque são 2 jogadores que quando estão liberados têm uma chegada na área maior e melhor, e o Real Madrid vai precisar disso. Então o Arbeloa tem um desafio ali. Quem é que vai ser o primeiro volante do Real Madrid no jogo contra o Bayern de Munique? Uma posição extremamente importante para um time que precisa se defender bem
e precisa aproveitar as ocasiões para contra-atacar. O Tchouaméni é um cara que tem essa capacidade de roubar a bola muito grande e a partir dali conseguir ou um último passe longo ou um passe que faz o Real Madrid conseguir construir a jogada. Tem uma tarefa complicadíssima o Real Madrid pela frente e, como eu disse, a temporada pode sim terminar na quarta-feira. Seriam 2 anos consecutivos do Real Madrid sem título. E aí vamos ver o quanto isso pode pesar para o clube. Mas a verdade é que o Arbeloa disse, os 25 jogadores que eu levar para Munique vão estar confiados de que podem conseguir a virada. Agora, diante de si, vai ter um dos melhores times dessa temporada. Vai ser jogaço, já deixo o convite aqui que vocês acompanham com a gente com exclusividade na HBO Max esse jogo. Então fica atento que vai ser um dos grandes jogos que a gente vai ver nos últimos tempos. Real Madrid tentando a virada e o Bayern de Munique tentando, na sua casa, garantir e carimbar a classificação para as semifinais. Não se esqueçam, na quarta-feira, na HBO Max. E se você chegou até aqui no vídeo e ainda não está inscrito, te inscreve, porque é sexta-feira eu vim para cá assistir esse jogo que não foi bom. Gravei esse vídeo aqui para vocês, então vocês tratem de se inscrever no canal, de comentar, de deixar o like, de ajudar este canal a crescer. Um beijo para todo mundo, eu volto nas próximas horas, nos próximos dias. Tem vídeo pra caramba para vocês essa semana, porque é semana de Champions decisiva, tem jogos, tem decisão, enfim, estarei por aqui. Beijo para vocês, um ótimo fim de semana e nos vemos. Beijo para todo mundo.